Bom dia, pessoal, irmãos e irmãs, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 do livro de Daniel, amém? No capítulo 10 fala sobre a quarta visão de Daniel, Israel nos últimos dias, sobre o anticristo, o tempo e o lugar, amém? Que Deus possa nos acompanhar juntos, né? Que Deus possa abençoar essa leitura bíblica, que através dessa leitura bíblica Deus possa tocar no coração de cada irmão e irmã, de cada ser que ouvir, né, essas palavras, seja abençoado em todas as áreas da vida de vocês, amém? Vamos dar continuidade, que vocês possam me acompanhar, amém? No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, mas o tempo fixado era longo, e ele compreendeu a palavra e teve entendimento da visão, irmãos. A palavra era verdadeira se refere ao cumprimento dessa visão que acontecerá no futuro muito distante, pelo menos dos dias de Daniel. De fato, será cumprida em breve. No versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. E no dia 20, não comi alimento desejável, nem entraram carne, nem vinho na minha boca, nem unguento, nem ungi, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, estava eu à beira do grande rio Idegel. Versículo 5, a visão do Messias. E levantando os olhos, olhei e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cobertos com ouro finos e ufaz. E o seu corpo era como a pedra de berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés reluziam como bronze polido. E o som da sua palavra era como a voz de uma multidão. Penso eu que não há dúvida que essa é uma aparição do Cristo pré-encarnado. O efeito da visão, irmãos, no versículo 7, e só eu, Daniel, vi aquela visão, e não a viram os homens que estavam comigo. Contudo, se apoderou deles um grande temor. Um grande temor, e fugiram e se esconderam. Assim então fui deixado só. Contemplei esta grande visão, e não ficou força alguma em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Aqui, transmudou em mim a minha formosura em desmaio, é a base do significado verdadeiro dessa passagem, quando a nossa justiça comparada à de Cristo, verdadeiramente não há comparação. Versículo 9, contudo ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo ao som das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Versículo 10, e eis que uma mão me tocou, fez-me mover-se sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. 11, e me disse Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que te falarei. E te levanta sobre os teus pés, porque a ti sou enviado agora. E estando ele a falar comigo, eu estava tremendo. O intérprete angélico, Gabriel, detido pelas forças de Satanás na Pérsia. E então me disse Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a entender e a se humilhar na presença de Deus, foram ouvidas suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu contra mim por 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui, irmão, nós vemos sobre as forças, né? Essas forças malignas de Satanás. Daniel orou por 21 dias.
Agora pensa, ele orou por 21 dias por uma bênção. Só que nesses 21 dias, o anjo que ia trazer a bênção de Daniel ficou detido por causa das forças espirituais malignas. Mas com 21 dias, o anjo chegou a Daniel e explicou para Daniel que antes mesmo dos 21 dias, a bênção dele já estava guardada. Ele já ia receber a bênção, mas ele esperou 21 dias para receber totalmente a bênção dele. Então, irmãos, isso só vem trazer para nós o seguinte: nós temos que entender que independente da demora, Deus está trabalhando sobre nossos pedidos, sobre as nossas vontades, nossos desejos, porque Ele vai trabalhar naquilo que é bom aos olhos dele, irmãos. Não pense vocês que Deus vai nos dar o que Ele sabe que vai vir para nos prejudicar. Então, muitas vezes o não de Deus é um livramento em nossas vidas. Então, guarde o seu coração e acredite que o que você quer que Deus cumpra na sua vida será cumprido. Independente dos levantes, independente das setas, dos dardos inflamados, porque nós lidamos com isso todos os dias. Só que Deus está ao todo tempo na frente. Esse anjo estava ali tentando deter o anjo do mal, né, irmãos? Tentando deter o anjo Gabriel para que não levasse a bênção de Daniel. Mas as forças malignas, irmão, não têm forças, não têm poder diante do poder de Deus. Isso nós temos que entender, que por mais difícil e demorado que seja a nossa bênção chegar, ela vai chegar. E na hora certa ela vai chegar e vai nos entregar. Somente creia que vocês vão receber a bênção de vocês, amém? O objetivo da visão e o efeito sobre Daniel, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos teus últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E estando ele a falar comigo, essas palavras voltei os meus olhos para a terra e emudeci. Versículo 15. No versículo 16, e eis que alguém semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei e disse: aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram dores sobre mim, e não me ficou força alguma. Versículo 17, como, pois, poderá o servo deste meu Senhor, falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, a não ser e nem ficou em mim fôlego. Versículo 18. E aquele que tinha semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Versículo 19. E me disse: homem muito amado, não temas, paz seja contigo. Tenha bom ânimo, sim, anima-te. E falando ele comigo, recuperei o meu vigor e disse: fala, meu Senhor, porque me fortalecestes. O príncipe da Grécia. E ele disse: sabes que eu vim a ti? Agora, pois, tenho que voltar a pelejar contra os príncipes da Pérsia, e ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Aqui, irmãos, parece que nesse momento, uma vez, Gabriel retoma a conversa. Agora, pois, tenho que voltar a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Não significava que ele sairia imediatamente, mas que quando a visão estivesse completa, ele retomaria o conflito com esse príncipe satânico. E ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Refere-se a Gabriel, sendo finalmente bem sucedido nesse conflito. Tá vendo? E Deus sempre nos mostra a boa e perfeição que vem das mãos dele. O inimigo pode se levantar, irmãos. O inimigo pode tentar te derrubar, mas ele não consegue, porque Deus é conosco. Deus está sempre guardando nossas vidas. E Ele estará sempre guardando, sempre. Isso nunca vai mudar em nossas vidas, contanto que nós creiamos e acreditamos na palavra do Senhor, amém? O príncipe da Grécia não é um príncipe terreno,
mas um anjo caído que opera sob as instruções diretas de Satanás, o qual controlaria o império grego quando já estivesse estabelecido. Foi esse o príncipe mal que ajudou Alexandre o Grande a conquistar o mundo conhecido no seu tempo. Embora sem o seu conhecimento, esse príncipe agora está confinado no abismo, mas será solto nos últimos dias para ajudar o anticristo. O mesmo acontece na atualidade, irmãos, com anjos caídos controlando nações inteiras. Miguel e Gabriel, versículo 21. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e não há ninguém que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. A Escritura da verdade refere-se ao sonho que foi dado originalmente a Nabucodonosor, que mostrou esses impérios além das duas visões já dadas a Daniel. Como observadas, irmãos, e não há ninguém que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, indica a verdade de que, assim como esses anjos caídos reinavam supremamente sobre certos impérios, Miguel servia na mesma posição sobre Israel e, de fato, ainda o faz. Por quê? Porque somente o anjo Gabriel, que pode nos trazer a bênção de Deus. Quando nós pedimos algo para Deus, que nós falamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa conceder uma bênção, que o Senhor possa nos conceder uma bênção financeira, que o Senhor possa nos conceder uma vida na vida sentimental, na vida familiar, seja o que for, irmãos, que nós pedimos a Deus. Não se preocupe com a demora, porque guerras vai haver. Não só havia naquela época de Daniel, como ainda existe hoje, irmãos. Hoje existe guerras, a gente trava guerras espirituais todos os dias. São guerras espirituais que, se você se entregar a essa guerra, você é vencido. Não adianta. Porque muitos não acreditam em Deus, muitos não acreditam na palavra. Muitos não acreditam que Deus é capaz de transformar vidas. Irmãos, eu já ouvi pessoas dizer assim: se Deus é Deus mesmo, por que ele deixa uma criança morrer? Se Deus é Deus mesmo, por que a mulher morre na mão do homem? Irmãos, o inimigo, ele atrapalha de todas as formas, de várias maneiras. Hoje nós estamos vivendo num mundo cheio de pecado. Pecado esse que só Deus para limpar a terra. Porque nós, seres humanos, ou nós cristãos, ou seja lá o que for, irmãos, nós não conseguimos mudar o excesso de covardia, o excesso de escravidão no ser humano. Hoje o ser humano, ele é escravo do celular. Hoje o ser humano, ele é escravo do dinheiro, ele é escravo da prostituição, ele é escravo da bebedeira. O ser humano que se coloca no lugar de escravo, irmãos. Eu estava vendo uma mensagem esses dias e o pastor falando sobre uma pessoa que criticou, né, o cristão. O crente não pode isso, o crente não pode aquilo. O crente, seja quem for, o crente ou outros, pode o que quiser. Nós temos o livre arbítrio. O problema é o controle. É saber se o controle está aqui, na nossa mente. Porque existe aquele que fala assim: eu fumo. Poxa, mas eu não consigo parar de fumar. Isso é o quê? Vício. Eu bebo. Mas eu não consigo parar de beber. É vício. É a escravidão. A pessoa se tornou escravo daquele vício. Aquele vício que controla ele. Então nós somos cristãos, quem nos controla é Deus. O nosso vício é Deus. Nós temos que entender que nós temos um vício, nós somos viciados em Deus. E é isso que incomoda aquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra, que acham que nós somos chatos, que nós somos
muito obsessivo. Não, gente, isso não é obsessão. O vício que você tem pela sua bebida, eu tenho por Deus. O vício que você tem pela prostituição, eu tenho por Deus. O vício que você tem pelo cigarro, eu tenho por Deus. E é esse o caminho certo. É esse vício que nós temos que ter. Vício em Deus. Para que Deus possa nos guardar, nos livrar e nos proteger dessa terra. A gente não pode nem dizer assim, nos proteger de todo mal, nos proteger na terra, irmãos. Porque quantas maldades estão acontecendo nesse mundo. Hoje nós temos que interceder pelos filhos, interceder pelos familiares, interceder pelos vizinhos, interceder por todo mundo. Sem exceção, nós temos que interceder para que Deus possa ir de encontro a cada um daqueles que estão passando por aflição. Então, irmãos, eu coloco aqui para vocês guardar essa palavra, para vocês entenderem que o nosso vício está em Deus. Nós temos que buscar por Ele todos os dias, amém? Fiquem todos na parte do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente.